Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, não é? Que alegria, estamos juntos. Aqui quem vos fala é pastor Gedeon Júnior e quero agradecer a confiança da igreja, a confiança da nossa pastora presidente Loide Ramos e a sua audiência, Vamos então para 1 Timóteo e hoje eu quero terminar a introdução sobre esse grande homem de Deus, o querido evangelista Timóteo. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, assim nos diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós temos, irmãos, a primeira das 3 cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu e que nos foi legada pelo Espírito Santo para estar no cânon sagrado, ou seja, na Bíblia Sagrada. As cartas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas um pouquinho diferentes, porque são cartas em que um pastor mais experiente, mais rodado, como dizem os meninos, mais capacitado, instrui um pastor iniciante. E no caso, o apóstolo Paulo escreve esta primeira carta para Timóteo com esta finalidade. Se você for agora comigo para 1 Timóteo, capítulo 3, exatamente no versículo 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Versículo 14, melhor começar com o versículo 14. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, ele diz, olha, eu quero ir rapidamente ter com você, mas se eu demorar, pelo menos estou te mandando essa carta, que é para você ensinar como se procede na igreja, como se vive na igreja, como se vive em igreja, como as pessoas devem suportar, absolutamente se portar diante do fenômeno maravilhoso que é a igreja do Senhor Jesus. Amados irmãos, então temos aqui um pastor experiente instruindo um pastor novato. Por isso que a carta vai nos falar de forma direta e objetiva sobre os problemas que poderiam existir na igreja e, obviamente, sobre, amados irmãos, como o pastor deveria se posicionar diante destes problemas. Assim, a carta de 1 Timóteo será uma bênção em nosso meio, na medida em que estaremos, por intermédio do Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, instruindo a pastores e, ao mesmo tempo, como igreja do Senhor, entendendo tudo aquilo que é possível fazer e trazer problemas dentro da casa de Deus e, obviamente, sendo instruídos, evitarmos de procedermos de forma incorreta na casa de Deus enquanto servos do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, retornando a Timóteo, nós vimos na nossa querida lição de ontem, no estudo de ontem, muita coisa sobre esse menino. Esse menino se transforma num grande companheiro do apóstolo Paulo. Agora, terminando toda a introdução sobre Timóteo, vamos ver um pouco da vida dele. Sabemos que ele nasceu em Listra, Galácia do Sul, não é? Ali na província da Galácia. Cremos perfeitamente que quando Paulo chama, aqui no capítulo 1, Timóteo de seu filho na fé, né?
meu verdadeiro filho na fé. Os grandes intérpretes da palavra de Deus dizem que quando Paulo passa pela primeira vez na Galácia, na sua primeira viagem, Timóteo é ali evangelizado e Timóteo aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esta informação não está na Bíblia, mas essa informação os grandes historiadores simplesmente a trazem. Em razão de quê? Em razão de, num cotejo da história da igreja, analisarem entre a primeira viagem e a segunda viagem, estamos em Atos então, capítulo 13 e depois Atos 16, Paulo quando retorna ali e passa de novo na cidade de Listra, ele tem ali um ouvir falar de Timóteo tão bom, tão bom, tão bom, que ele leva Timóteo consigo. Ele leva Timóteo consigo. Então, se você parar e pensar, a explicação possível é de que Timóteo, que foi criado por sua mãe Eunice e sua avó Lóide, recebem delas as primeiras instruções na fé. Mas, provavelmente, efetivamente, tenha aceitado o Senhor Jesus Cristo na primeira grande viagem de Paulo àquela cidade de Listra. Acompanhem comigo em Atos, capítulo 14, versículo 8. Na verdade, versículo 6. Vamos lá. Quando eles souberam disso, que queriam simplesmente os judeus apedrejar, então, o que aconteceu com Paulo e Barnabé? Quando souberam disso, fugiram para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Então, Paulo leva o evangelho até Listra e Derbe. E aí, no versículo 8, diz assim, que em Listra havia um homem paralítico e simplesmente aleijado desde o nascimento e que nunca tinha andado. E aí Paulo simplesmente olha para ele e diz, vamos lá, ser curado, levante-se, fique em pé. Versículo 10 diz isso. E o homem deu um salto e começou a andar. E a multidão que nunca tinha visto aquilo, simplesmente olha para Paulo e Barnabé e disseram, olha, esses são deuses que estão entre nós. São deuses que estão entre nós. E simplesmente foram enviados por Zeus, o grande deus grego, e simplesmente começaram a chamar Paulo e Barnabé por nome de dois grandes deuses gregos, dois grandes homens de deuses gregos. Isso tudo está, obviamente, amados irmãos, em Atos, capítulo 14, do versículo 8 em diante. E aí no versículo 12 disseram, a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque eram esses que traziam a palavra. E aí o que acontece? Paulo simplesmente pega, rasga sua roupa, Barnabé rasga sua roupa ali em Listra, versículo 14, e eles simplesmente dizem, olha, quem está fazendo isso é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus santo, não somos nós. E o que aconteceu? Aconteceu que aquela cidade foi tomada de forma muito grande por esse grande evangelho e esse grande feito. Só que o diabo se levanta, conforme o versículo 19 vemos de Atos 14, e judeus simplesmente que já tinham perseguido Paulo em Antioquia e Icônio, simplesmente levantam o ânimo da multidão contra Paulo, apedrejam e só pararam de jogar pedra nele porque pensaram que ele estava morto. E aí Paulo simplesmente sai da cidade com Barnabé e vai para Derbe. Depois ele volta confirmando tudo. Amados irmãos, uma igreja nasce em Listra. E a palavra de Deus diz que em Atos 16, quando ele volta de novo e passa por Listra, simplesmente tinha um discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma mãe judia convertida e seu pai era um grego.
E estes irmãos de Listra, e não só Listra, Icônio, davam um testemunho tão grande sobre Timóteo, que Paulo simplesmente olha para ele e diz: não, vem comigo e você vai ser meu companheiro de viagens. Então, quando em 1 Timóteo Paulo diz que Timóteo é seu verdadeiro filho na fé, entende-se pela história bíblica, pelos ensinos que temos de história bíblica, que realmente Timóteo aceita o Senhor Jesus de forma muito grande durante essa primeira viagem de Paulo, mesmo não tendo uma narrativa bíblica própria disso, nós cremos assim, e ali ele começa a crescer na fé de tal forma que quando Paulo volta na segunda viagem, ele já é alguém tão espiritualmente formado que simplesmente ele agora é convidado pelo próprio Paulo para estar com Paulo aonde? Para estar com Paulo em suas viagens. Por isso que Paulo diz, meu verdadeiro filho na fé. Então a tradição crê que Timóteo, mesmo sendo criado por sua mãe, que era judia, sua avó, que também era uma crente convertida, ele ainda não tinha provavelmente tido um encontro com Cristo de forma extraordinária, porque seu pai era grego. Seu pai era grego. E se você parar e pensar, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe para permanecer em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E muito interessante esse texto, porque quando você volta em Atos capítulo 16, diz que quando Paulo pega Timóteo, ele pega Timóteo, versículo 3, capítulo 16, versículo 3, e diz assim: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Então, Timóteo, até esse momento, não era circuncidado, porque o pai era grego. O pai provavelmente não tinha uma vida espiritual correta, ele deveria ter uma vida de serviço aos deuses da Grécia. E Timóteo, então, conhece a base da palavra de Deus por intermédio da sua mãe, Eunice, e por intermédio da sua avó Lóide, como está em 2 Timóteo, onde Paulo diz que simplesmente Timóteo, ele aprendeu toda a base com sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Então, quem era Timóteo? Timóteo era filho de uma judia que era casada com um grego. E Timóteo cresce, obviamente, por não ter sido circuncidado, talvez por causa da relutância do pai. Timóteo simplesmente cresce aprendendo tudo em matéria de espiritualidade com sua mãe e sua avó. Porque aquele que não era circuncidado não poderia estar na sinagoga. Se Timóteo não era circuncidado, Timóteo cresce e aprende tudo sobre o Velho Testamento com sua mãe e a sua avó, porque não poderia frequentar sinagoga. Ele só foi circuncidado depois, quando Paulo disse, vamos comigo? E aí Paulo olha para a cara dele e diz assim, vou ter que te circuncidar, porque vou ter que entrar em sinagogas, vou ter que pregar o evangelho, e para você entrar nas sinagogas, você tem que ser circuncidado. O que significa isso? Significa que Timóteo, até o momento em que Paulo chama para ir para a viagem com ele, Timóteo não era circuncidado, segundo Atos 16:3, e obviamente não participava das reuniões nas sinagogas dos judeus. Então, como é que Timóteo aprendeu toda a estrutura básica da Bíblia no Velho Testamento? Por intermédio da mãe dele e da avó dele. Da mãe dele e da avó dele. Então, quando Paulo chega em Listra na sua primeira viagem missionária, Timóteo é tocado por todo aquele momento espiritual que está tendo. Timóteo com certeza aceita Jesus, cresce na fé, e quando Paulo chega na segunda grande viagem missionária, aí sim, Paulo, vendo que ele já era um
obreiro, forte no Senhor, Paulo leva esse menino com ele para as grandes viagens missionárias. E, obviamente, o circuncidou, porque Paulo tinha o costume de chegar na cidade, entrar nas sinagogas, ficar trabalhando nas sinagogas, e só podia estar nas sinagogas quem fosse circuncidado, e ele precisaria de Timóteo junto com ele. Por isso, circuncidou. Então, olha que interessante. Paulo, então, escolhe esse menino. Esse menino tem 3 limitações. Em primeiro lugar, ele era tímido. Quando você lê 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele era tímido. Paulo direto tem que dizer, olha, não te envergonhes do Evangelho. Olha, desperta o dom de Deus que está em ti. Paulo direto tem que animar esse menino. Olha, não fique receoso com as prisões que eu estou sofrendo, não. Ei, a força. Olha, que ninguém despreze a tua mocidade. Vamos lá, levanta, moleque. Anda, força. Vamos trabalhar. Irmãos, você sabia que Deus usa tímidos? Deus usa gente forte e faladora como Paulo. Mas Deus também usa gente tímida como Timóteo. Te coloque na mão de Deus. Deus vai fazer de você alguém grande no seu evangelho. Segunda limitação que ele tinha, ele era jovem. Os historiadores dizem que, na época de Paulo, a juventude entre os judeus era considerada de 40 anos para baixo. Então, Paulo chega a dizer ali, quando escreve a Timóteo, em 1 Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, não. Não sabemos se Timóteo tinha 20 anos, 30 anos, ou no máximo 40 anos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a autoridade de um ministro de Deus não está na idade dele, mas está na palavra de Deus que ele leva no seu coração. Estou falando agora a ministros do nosso querido ministério, que estão com seus 20 anos, que estão com seus 30 anos, que chegaram aos 40 anos. Sim, você ainda é jovem, sim, você é jovem. Mas ninguém pode desprezar sua autoridade, porque a autoridade não está na sua idade, mas a autoridade está no conteúdo e na quantidade da palavra de Deus dentro do teu coração e como você vive a palavra de Deus. Então, mesmo sendo jovem, Paulo investe num menino tímido e num menino jovem. E o terceiro grande problema desse menino, ele era doente, né? Paulo escrevendo, nós vamos ler, é muito engraçado isso. Paulo diz assim, rapaz, como é que tá a tua barriga? Você tá com problema de estômago, né? Tá ruim por aí. Faz o seguinte, pega vinho, mistura com água, que se você só tomar vinho, você vai ficar simplesmente embriagado. Então, para não passar vergonha, mistura vinho com água, porque isso faz bem para os teus problemas de estômago. Engraçado, né? Os pastores que estão me ouvindo agora devem estar rindo. Problema de estômago realmente é problema típico de pastor desde a época do apóstolo Paulo, né? Pastor que é pastor mesmo, a gente tem problemas sérios no estômago. Deus de misericórdia, como é pesado, né? Como é pesado, mas como é glorioso ser pastor. E Paulo fala com esse menino e Paulo reconhece que ele tinha estas 3 limitações. Mas preste atenção, era um menino que tinha um caráter elevadíssimo. Vá comigo agora para Filipenses, capítulo 2. Olha o caráter desse menino. Em Filipenses 2, capítulo 19, Paulo, ao escrever aos irmãos da igreja de Filipe, ele diz assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando eu receber notícia de vocês. Por quê? Porque aqui Paulo estava preso, Timóteo estava junto com ele, ele queria enviar Timóteo para Timóteo trazer notícias. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero no bem-estar de vocês. Que menino fantástico. Não pensava nele, pensava nas ovelhas do Senhor. Paulo chegou a dizer, de todos os meus assessores, ele é o que mais eu tenho certeza que terá interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ao versículo 21, pois
todos buscam seus próprios interesses, não de Jesus. Então, o que ele está falando? Ele está falando que Timóteo sempre buscava, em primeiro lugar, os interesses de Jesus e não os interesses dele. E olha que Paulo ainda diz que Timóteo já tinha sido provado e aprovado no meio dos filipenses. Olha o versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele que eu espero enviar. Que menino fantástico. Como nós precisamos de Timóteos hoje. Eu espero que o Espírito Santo esteja simplesmente fazendo o coração de muitos dos nossos jovens arder. Você sabe que quem está falando com você é o próprio Espírito Santo de Deus, não sou eu. Você sabe esse amor, esse ardor que você tem pela palavra de Deus, por querer trabalhar, é Deus que coloca. Ninguém despreze a tua mocidade. Comece a se colocar na mão de Deus. Comece a se colocar. Pode ficar tranquilo, mais cedo ou mais tarde o teu pastor vai te reconhecer e você será um homem de Deus, como nós precisamos de Timóteos hoje. Menino fiel, menino digno, menino correto e menino que mesmo tímido, jovem e doente, coloca a obra de Deus acima de todas as coisas. É por isso que Paulo envia Timóteo à igreja de Éfeso e para ajudá-lo e instruí-lo naquela igreja, ele simplesmente faz o que com Timóteo? Ele simplesmente envia a primeira carta a Timóteo e nós a estudaremos a partir de segunda-feira. Um grande abraço. Deus esteja contigo. Que a história de Timóteo te inspire e te faça crescer no Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.